Oi meninas, tudo bem? Estamos online, ao vivo. Eu vou mandar os aviãozinhos e daqui a pouco a gente chama a Thaisa para entrar aqui com a gente. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma célula. Vai ser uma bênção, a gente tem uma convidada super especial aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou estar chamando ela. Oi, Laís. Oi, Thaisa. Thaisa já chegou. Eu vou mandando os aviãozinhos e vocês mandam aí também para as meninas irem entrando, que daqui a pouco a gente vai começar. Oi, Si, tudo bem? Tá tudo certo com o som? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha se tiver tudo certo com o som. Eu vou ter que tirar o Alfred do quarto porque não vai ter jeito com o Alfred aqui. Alfred, vem cá. Filho. Ai, meu Deus do céu, o Alfred. Pronto, tirei o Alfred. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal a imagem e o som? Tá aqui. Até o Alfred, né? Oi, Letícia, tudo bem? Quanto tempo? Saudade de você. Gente, eu já vou chamar a Thaisa aqui para entrar com a gente. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Bia, tudo bem, amiga? Deixa eu mandar mais uns aviãozinhos enquanto a Thaisa vai aceitando a gente. Oi, Ana. Thaís, acho que não apareceu, não deu certo, amiga. Vou mandar de novo. Ó, foi. Oi, Nath, tudo bem? Agora foi. Agora foi. Agora foi. Oi, Thaisa, tudo bem, amiga? Tudo e você? Tudo bem? Tô tentando Meninas, fazer o celular parar aqui. Peraí, Carol. eu também vou ajeitar o meu aqui. Agora deu certo. Ai, isso. Ah, só que do jeito que eu coloquei, eu não consigo te ver. Deixa eu ajeitar aqui de outro jeito. Ai, agora foi. Meninas, essa é a Thaisa, esposa do Wesley, advogada, concurseira, serva do Senhor, uma bênção. Amém. Thaisa, é um prazer ter você aqui com a gente nessa célula. Prazer é meu. Eu fiquei muito feliz com o convite. Teóloga. Teóloga. Ah, eu vou Essa tirar daqui live. meus comentários, deixa eu pôr de outro jeito. Peraí que vai ter que ser improvisado para não ficar caindo. Acho que vou pôr a Bíblia para segurar. Aí, agora foi. Agora foi. Oi, Emily, tudo bem? Meninas, a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, só que ninguém gosta muito de passar por isso, né? Não, nem um pouco, né? Não é muito legal esperar, né? Nem um pouco. E eu acho que a nossa geração e essa geração depois da nossa é uma geração muito imediatista, né? Oi, Emily. É a geração do fast food, que é tudo pronto, que é tudo na hora, né? É verdade. E às vezes Deus chama a gente a esperar. É uma coisa que ninguém gosta de viver, né, Carol?
Por exemplo, hoje eu posso falar, né, a respeito disso com tranquilidade, mas na época em que eu estava passando por isso, eu não queria esperar, né? Tipo, a gente não quer viver isso, né? É uma fase difícil, né? É uma fase bem difícil. Mas hoje nós Acho vamos que aprender a lidar com isso, né? não, a gente tem que ir aos pés do Senhor, né, para a gente poder aprender a lidar com isso, para a gente não fazer coisas que a gente se arrependa depois, né? Que venha trazer consequências piores, né, para as nossas vidas do que esperar. É, aí, gente, quando a pessoa é pastora, já começa pregando, ó, já tá aí ministrando pra nós. Meninas, vamos orar então pra gente começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Thaisa, que é uma bênção nas nossas vidas. Senhor, obrigada pela vida de cada menina que está aqui. Senhor, que essa noite seja uma noite de bênção. Que a palavra, Senhor, venha tocar nossos corações, trazer mudança e mudança de comportamento, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Conduz essa live, conduz essa célula, Senhor. Que tudo aconteça Amém. de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. Amém. Amém. Bom, Amém. meninas, eu estou muito feliz de estar aqui pelo convite da Carol. Eu fico sempre muito honrada por poder contar para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida, sabe? Porque para quem sabe, tipo, para quem me conhece, sabe que tudo foi um milagre mesmo. Então, eu sempre fico muito feliz em poder compartilhar a respeito disso com as pessoas. A Carol pediu para eu falar a respeito de esperar sem esperar, seria o que eu estava fazendo, né? Enquanto eu esperava para me casar, enquanto eu esperava a pessoa certa que o Senhor né, tinha preparado para mim. Mas aí, antes de falar assim, a respeito disso, de responder essa pergunta específica, eu queria voltar um pouquinho e contar um pouquinho do testemunho para as meninas poderem entender como que tudo começou, né? Eu nem sempre fui crente, então depois que eu me converti, que eu comecei a ser discipulada pela Laís, a Laís falou para mim uma coisa que era muito óbvia, mas que eu nunca tinha parado para pensar, que eu tinha que orar não para arrumar um namorado, mas que eu tinha que orar para eu me casar, porque os namoros ou são convertidos em casamento, né? Ou eles terminam. Ninguém namora para sempre, né? Tem uma finalidade. E aí aquilo caiu a ficha. Então eu falei, não, é isso daí, eu preciso começar a orar para casar. E eu comecei a orar. Só que dentro de mim, eu ainda não era totalmente convertida, sabe? Eu ia na igreja, mas eu não tinha me convertido. As pessoas me perguntavam se eu queria um marido do Senhor. E assim, para não deixar ninguém constrangido, eu falava que eu queria. Mas dentro de mim, eu não tinha certeza se eu queria, porque eu ficava pensando assim, nossa, deve ser muito chato. Tipo, o que a gente vai fazer? A gente só vai na igreja, não vai fazer mais nada. Não vai sair, porque na minha cabeça era isso que era legal, entendeu? Mas a partir do momento que. E aí o tempo foi passando, a Laís continuou me discipulando, eu continuei na igreja, e até que eu me converti de verdade. Aí quando eu me converti de verdade, eu não tive dúvidas do que eu queria, do que eu realmente queria, que eu queria um marido que fosse uma pessoa do Senhor, que fosse crente. E aí que eu comecei a orar de verdade para Deus, para que Deus realizasse. Eu fui buscar em Deus, porque eu já tinha tido outros relacionamentos, né, antes disso, que eram coisas que eu não queria passar novamente, eram coisas que eu não queria mais para minha vida, que eu já tinha certeza do que eu queria, que não era, do que eu não queria, na verdade. E aí eu comecei a orar. E aí que a luta e o tempo começou, né? Aí, assim, para resumir um pouquinho, primeiro eu peguei um papel e aí eu fiz uma lista e apontei todos os requisitos que para mim eram essenciais que a pessoa com quem eu ia dividir o resto da minha vida precisava ter.
Porque eu não queria mais aceitar qualquer coisa, sabe? A gente Uhum. aprende, né, que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. Então a gente não pode aceitar qualquer coisa por causa de carência. E aí eu peguei e fiz essa lista. E o primeiro requisito que eu coloquei na minha lista foi que a pessoa ela tinha que amar a Deus em primeiro lugar. Porque eu sabia que se a pessoa amasse o Senhor antes de qualquer outra coisa, ela não iria me decepcionar. Porque ela não quer decepcionar o Senhor. Então, se ela não decepcionar o Senhor, ela vai tomar cuidado para isso, ela também vai tomar cuidado em me decepcionar. E depois eu fui Uhum. apontando várias coisas que eram importantes para mim. Por exemplo, a Amora, ainda que na live que ela fez, falou, né? Pra mim era importante a pessoa gostar da Amora, porque a Amora já tava na minha vida. Gente, tem que ter a Sim. lista. A lista, ela é fundamental. Porque são coisas, é uma pessoa que a gente vai conviver o resto da nossa vida. Então, a Nath queria uma pessoa alta. Eu precisava de uma pessoa que gostasse da Amora. Então, a gente. E Deus cuida dos detalhes, é incrível. É incrível que depois eu vou contar mais um pouquinho. E Deus, assim, ele vai honrando a gente, mesmo que a gente não mereça, em cada detalhe que a gente pede. E aí, depois que eu fiz essa lista, com tudo que era importante, eu fui e apresentei ela diante do Senhor. Coloquei ela no altar do Senhor e falei tudo para Deus que tinha na lista. Apesar de já ter escrito, falei para Deus tudo que estava lá na lista. E aí comecei a orar, né, a respeito de todos aqueles requisitos que eu tinha colocado. E todos os dias eu orava. Eu brinco que eu fazia igual a juíza lá a viúva do juiz Inico, que todo dia que eu venci Deus com a canseira, Deus, esquece do meu marido. não esquece meu marido. E eu falava assim, eu quero casar Julga minha causa. antes de fazer 30 anos. Eu falava, pelo amor de Deus. E até nisso, sabe? Deus realizou o desejo do meu coração. Eu casei com 29, antes dos 30. Deu certo. Deu, glória a Deus, né? E aí eu comecei a orar, e eu orava todos os dias. E eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu fazia campanha, eu fazia voto. Tudo que vocês imaginarem, eu fazia. Então, assim, agora para a gente entrar um pouquinho no tema, né? Esperar sem esperar. Então, o que eu ficava fazendo enquanto eu estava esperando no Senhor, né? Eu estava me dedicando a Deus. Foi isso que eu fiz nesse período. Eu me dediquei ao Senhor. Hoje, como eu falei no começo da live, que eu já me casei, que Deus realizou meu sonho, eu posso falar que vale a pena esperar. Mas eu sei que quando a gente está passando lá pela prova, está passando pelo deserto, é bem difícil, né? Carol, todo mundo falava isso para mim. Todo mundo. Mas ninguém estava passando pelo que eu estava passando. Então é fácil mesmo para as pessoas falarem, e hoje é fácil para eu falar. Mas que com certeza vale a pena, vale. Então é um fato isso. Eu passei por um período nesse tempo em que eu estava esperando de muita ansiedade, muita mesmo. Eu tive vários altos e baixos, né? Como acho que qualquer pessoa e em tudo na vida, né? Momentos que a gente Sim. tá com a fé lá em cima e fala, crendo, não, Deus vai preparar, vai dar tudo certo. E momentos que a gente fala, nossa, mas tá demorando tanto, será que Deus não vai me ouvir? Então eu fui assim, foi um período de muita ansiedade. Eu me converti, eu acho que eu comecei a orar assim, mais ou menos em 2016. E eu me casei em 2019. Então, assim, olhando agora, 3 anos não é tanta coisa, mas quando a gente está lá vivendo, era uma eternidade. Parecia que estava demorando muito tempo. E aí, eu passei por tempos que eu pensava assim: nossa, Deus não se importa comigo, né? Eu tô falando tudo isso para ele, mas ele tem tanta coisa, né? Imagina, para se preocupar, ele não vai se preocupar com o meu marido. Eu já quis desistir, falar: não, vamos. Talvez eu tenha colocado, tipo assim, muitos requisitos demais, né? Vou desistir e abaixar um pouquinho o nível. Mas aí eu já blasfemei, tipo, nossa, Deus não se importa comigo, Deus não tá nem aí pra minha causa. E aí, só que todas as vezes que eu fazia isso, depois eu me arrependia,
Aí eu voltava pro altar do Senhor, eu pedia perdão e começava tudo de novo. A orar, a ia ter fé, porque eu tinha certeza do que eu queria, sabe? Eu tinha certeza que só Deus podia concretizar aquele meu sonho. E que só Ele conhece a intenção do homem. Então, às vezes, eu podia conhecer alguma pessoa que pudesse parecer incrível, mas que o coração dela não era verdadeiro. E eu sabia que Deus sabia a intenção. Então, eu me voltava para Deus todas as vezes que eu caía, eu pedia perdão, eu sabia que Ele tinha me perdoado, porque a palavra nos dá essa certeza de perdão. E aí eu orava e começava tudo de novo. Mas aí teve um dia que eu tava, assim, muito chateada. E eu me lembro que eu tava, tipo, em frente ao espelho, lá na casa da minha mãe tava no quarto. E aí eu falei assim pra Deus, assim, minha mãe nem ouviu, eu falei dentro do meu coração, sabe? Poxa, as minhas amigas, eu tenho várias amigas, minhas amigas todas na época eram do mundo, elas não servem a Deus, elas não fazem nada pro Senhor e todas elas estavam namorando, assim, firme pra casar, sabe? Algumas já tinham até se casado. E eu falei, poxa, Deus, né? E eu, né? E eu? Tipo, será que isso é justo? E eu ficava me questionando assim. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim pra mim: só que o que você vai viver, nenhuma delas vai viver. E assim, Uau! aquilo foi incrível, sabe? Mudou tudo na minha vida. Parece que naquele momento era como se Deus estivesse virando uma chave na minha vida para eu viver outras coisas. E aí, então, a partir daquilo, parece que eu parei de sentir aquela ansiedade desesperada que eu sentia antes. E aí eu comecei a orar de uma forma diferente. E meu comportamento em relação a Deus mudou. Eu não ficava mais me comportando diante de Deus igual uma criança mimada, sabe? Que quer as coisas na hora. Eu aprendi a viver eu aprendi assim, a viver o que Deus queria que eu vivesse naquele momento. E aprendi a aproveitar as outras coisas que eu tinha, porque eu tinha muita coisa. Eu não precisava de um marido para ser feliz. O marido ia, tipo, o Wesley tá aqui olhando assim, tipo, não. Mas, tipo assim, a gente não precisa de uma pessoa para ser feliz, né? A gente precisa de Deus. Porque se a gente Sim. buscar a nossa felicidade em alguém, a gente vai se frustrar. Mas quando a gente já é feliz, a outra pessoa só vem para somar. Então eu comecei a entender isso, sabe? E aí tudo dentro, assim, o meu relacionamento com Deus mudou. E aí eu comecei a orar pedindo para que Deus afastasse de mim qualquer pessoa que pudesse aparecer, que viesse, tentasse assim me enganar, sabe? Porque para quem tá esperando, sabe que aparece nesses momentos partidões. Sabe? Não, parece que assim, a sua vida inteira nunca apareceu tanto partidões quando você faz um compromisso com o Senhor de esperar, sabe? É claro que, assim, eu sempre entendi isso como setas, assim, do inimigo para tentar desviar do propósito, sabe? Porque depois que eu e o Wesley começamos a namorar e que a gente começou a falar de casamento, a gente entendeu que não era só um casamento, que era um propósito de Deus, sabe, para algo maior. E então eu creio que assim, que o inimigo não queria. Então vários partidões começaram a aparecer para tentar ludibriar mesmo. E então eu orava para Deus afastar de mim e para que Deus não deixasse ninguém se aproximar, sabe? Para que Ele me guardasse mesmo, me protegesse, porque era um momento de carência e era um momento que eu queria, entendeu? Então, para mim, podia ser um ímpio e eu falava assim: não, mas Deus tem poder para transformar essa pessoa. E sabe quando você quer se enganar? E a gente tá frágil, né? Exatamente. E aí, tipo assim, eu orava dessa forma para Deus e Deus tirava de parte de mim a ponto de eu nunca precisar sair com uma pessoa assim, sabe? Pra saber que não era. Eu orava e tirava, e Deus tirava. Então, assim, foi um momento
que eu tive muita intimidade com Deus, que eu vivi muitas coisas com Deus que são assim inexplicáveis. Foi uma experiência com Deus, sabe? E aí o tempo passou, eu lembro que a Maria Lúcia foi, aquela profeta que o pastor Renato levou, e aí ela me entregou uma profecia que acho que praticamente todas as meninas, né, viram, foi no discipulado aí na sua casa, eu acho, não foi? Uhum. Foi na minha casa. Foi na sua casa. E aí eu lembro que ela me entregou aquela profecia do casamento, de uma festona e tal. E aí no dia seguinte eu falei, eu tomo posse disso aí, é o que eu quero pra minha vida, né? Fui lá e comprei um jogo de toalha. Tipo, como um ato profético, sabe? Começou a fazer um chaval. Sim, eu falei, vou casar, então eu vou me preparar para isso. E aí eu fui me envolvendo mais com Deus, orando, buscando mais a Deus, até que finalmente eu conheci o Wesley no retiro da igreja. Eu não precisei procurar por ele. A gente foi Eu tipo vou fazer a Deus. mesma pergunta que a Laís fez pra Fia. Não foi numa balada? Não foi numa balada, foi no retiro da igreja. No retiro da igreja, viu, menino? Não foi numa balada. Foi no retiro da igreja. E assim, não foi eu que fui procurar ele, nem ele que veio me procurar. A Laís apresentou a gente, sabe? Foi algo assim, totalmente do Senhor, preparado pelo Senhor, no tempo que deveria ocorrer. E aí a gente trocou telefone, começou a conversar e se conheceu, até que finalmente a gente começou a namorar. E aí, conforme eu fui conhecendo o Wesley, eu ia identificando nele os requisitos. Por isso que os requisitos são importantes, sabe? Eu ia identificando os requisitos e as características que eu tinha pedido para Deus. E mesmo depois de começar a namorar, aí nós começamos a orar juntos. Para Deus, tipo, confirmar se era, se não era, o propósito de Deus, nós dois. E nós continuamos orando. Até que teve um dia em um evento da igreja, que é lógico que eu não vou citar nomes, um pastor entregou uma palavra pra gente de que eu não era a pessoa certa pro Wesley. Aí a gente entrou em desespero, tipo assim, na verdade a gente não, eu, né, o Wesley não. Porque o Wesley, ele é uma pessoa mais centrada. Eu acredito, né, bastante nisso. Então, assim, eu entrei em desespero. Acreditava, na verdade. Depois dessa experiência, eu fiquei com o pé atrás, sabe? Foi bom também, foi uma experiência também, porque eu aprendi que eu não devo, como a Laís diz, deixar qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça, né? É verdade. Aí a gente continuou orando, porque eu falei, não... eu não vou acreditar nisso, assim, cegamente. Eu vou A gente tem que acreditar. tomar muito cuidado, né, com essas coisas, Sim, porque nem sempre a profecia é realmente uma profecia, né? Às vezes é uma profetada e pode destruir profetada. o relacionamento. Exatamente, podia destruir assim o nosso sonho, sabe? O meu sonho. Aí eu falei, não, nós vamos continuar orando, porque tudo começou, eu não fui procurar o Wesley não veio me procurar, tudo começou de acordo com a vontade de Deus. E a gente estava orando, então a gente falou, não, nós vamos continuar orando e Deus vai mostrar, vai revelar se não for. E aí a gente continuou orando e tal. E aí, ó, eu fiz um resuminho aqui das datas. Porque depois daí foi tudo muito rápido. A gente se conheceu no dia 12, no retiro, dia 12 de fevereiro de 2018. Aí a gente começou a namorar em abril de 2018. Depois a gente ficou noivo em setembro de 2019. E nos casamos em março de 2019. Nossa, Então, tipo assim, tem um ano. depois que a gente se conheceu, as coisas foram rápidas. Deus preparou as coisas e eu casei antes dos 30. E aí, assim, Carol, foi tudo muito perfeito que Deus preparou, sabe? A festa foi. A gente não tinha muito dinheiro para fazer uma festa chique, porque tinha bastante gente que a gente queria convidar, mas nós conseguimos fazer uma festa do nosso jeito, sabe? Do jeito que a gente sonhava, com o que Ai, foi importava. maravilhosa. Com as coisas assim que importavam pra gente, sabe? Nós escolhemos cada música.
Então, assim, foi um momento muito especial para nós preparar esse casamento. E aí Deus providenciou a nossa casa. Eu lembro que quando a gente falou de casar, a gente falava, não, a gente vai ter que alugar uma casa baratinha para a gente conseguir juntar dinheiro para comprar a nossa casa, né, e tal. E aí Deus tipo, presenteou a gente com muito mais do que a gente estava imaginando. A gente conseguiu, eu tinha uma ação para receber, uma ação assim um pouco mais alta, e eu recebi bem na época, então a gente conseguiu juntar, o Wesley tinha um dinheiro guardado também, a gente conseguiu assim comprar a nossa casa, nós financiamos uma parte, lógico, mas assim, nós conseguimos. Hoje a gente paga por uma coisa que é nossa, sabe? Então, assim, Deus ele providenciou cada detalhe das nossas vidas, sabe? E hoje eu sei, né? Eu disse isso no casamento, não só de ouvir falar, que aqueles que esperam no Senhor jamais são decepcionados, que os planos dele para as nossas vidas são muito maiores do que a gente pede e do que a gente pensa. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, e eu sei disso porque eu tô vivendo a melhor parte da minha vida porque eu esperei. Não é um tempo fácil. É claro que as meninas que passam por isso não é um tempo fácil. Só que, com certeza, vale muito a pena. Eu e o Wesley, a gente se dá super bem. A gente praticamente não briga, sabe? Então, assim, a gente vê a mão de Deus no nosso casamento, na nossa casa, sabe? É um momento muito especial, assim, que a gente vive. Então, enquanto você tá esperando, o conselho que eu tenho para te dar, assim, por experiência própria, o que eu posso falar para você é o que Deus falou para mim um dia. Sabe aquela sua melhor amiga? Deus quer o lugar dela. Para você compartilhar mais com Deus, sabe? Para você orar. Eu lembro que eu orava, meu horário normal de orar era 5 horas da manhã. Aí quando eu fazia votos, eu orava tipo 3 horas da manhã, das 3 às 4. Eu ia nos relógios de oração da igreja de madrugada. E eu sempre colocava o casamento como um propósito. Eu jejuava pelo menos uma vez por semana. Eu lia a Bíblia. Eu me dedicava à obra do Senhor. Então eu ia para aprender. E aí eu também ia fazer as coisas. Eu lembro que eu comecei a discipular meninas de segunda e terça-feira. Porque o discipulado foi tão especial para mim. Que foi onde eu me converti, que eu quis passar isso pra frente, sabe? Então eu discipulei 4 meninas enquanto eu tava aí. De quarta-feira tinha célula, de quinta-feira e de sábado eu ia na sopa, sexta-feira eu sempre ficava com a minha mãe, de domingo a gente ia na escola bíblica, depois no culto. Gente, a igreja tem tanta atividade. É claro que agora, nesse momento de pandemia, as coisas estão mais paradas, mas tem tanta atividade que o meu conselho é, enquanto você espera, para você cuidar das coisas de Deus, porque Deus cuida das nossas coisas e Ele cuida muito melhor que a gente. Amém. Então, meu conselho é esse, você estudar, sabe? Investir em você mesmo, fazer uma faculdade, pensar no curso que você quer fazer, aprender uma nova língua, aprender um instrumento, alguma coisa para você, sabe? Investir em você, entrar na academia para cuidar do corpo, para cuidar da saúde, fazer amigos, planejar onde eu quero estar daqui 5 anos, onde eu quero estar daqui 10 anos. Aproveitar a família, porque a gente tem família, a gente tem amigos, a gente não precisa só de um namorado e de um marido. A gente tem outras áreas das nossas vidas. E isso é muito importante, a gente estar com tudo isso em dia, para que quando a pessoa aparecer nas nossas vidas, ela não ter o fardo de te carregar, mas dela ser uma parte a mais da sua vida, sabe? Uma pessoa que vai assim te completar e não ser tudo para você. E durante esse período, meu conselho é para que, por exemplo, aproveite a família, igual como eu falei, eu vim morar em Votuporanga e eu tô longe da minha mãe. Então hoje eu não tenho mais oportunidade de ver a minha mãe todos os dias.
sabe? É E uma eu outra quero. fase na É sua uma vida, outra né? fase. Então aproveita sua mãe, sua família. E principalmente aprenda a ser a mulher virtuosa de Provérbios 31. Eu lembro que durante o período que eu estava esperando, teve 2 cursos da arte de permanecer casado na igreja. Eu fiz os 2 com a minha mãe, sabe? Então, a gente investia. Eu quero ser uma esposa, eu quero ser uma esposa virtuosa. Então, o que que eu tenho que ser? O que que eu Se preciso aprender? preparar, né? Se preparar para você viver o seu sonho. Enfim, é investir em você, no seu relacionamento com Deus. Esse é o meu conselho que você deve fazer enquanto você está esperando. Muito legal, tá? Eu acho que essa fase de solteira, às vezes eu falo isso para as minhas amigas solteiras, é uma fase que nunca mais vai voltar. Depois a Nunca gente vai mais. casar e vai viver mais, sei lá, 40, 50 anos como É casado. Então, verdade. quando a gente pensa nisso, o nosso percurso de solteira é curto, né? Comparado ao percurso de De casada. casado, é. É uma fase que nunca mais vai voltar. E aí a gente não tem mais todo aquele tempo para se dedicar pra gente, para estudar, para estar tão envolvido, né? Igual você falou, todos os dias você tinha um compromisso Sim. voltado a cuidar de pessoas, né? Estar na igreja. Uhum. Depois que a gente casa, a gente também continua se dedicando às coisas do Senhor, continua sendo a nossa prioridade, mas a gente também tem Sim. que se voltar para nossa casa, né? As coisas Sim. mudam, né? Muda, a nossa casa passa a ser nosso primeiro ministério, né, Carol? Não Sim. adianta nada a gente ter um ministério super bem sucedido e a nosso casamento, a nossa casa destruída. Então, o nosso maior, principal ministério é a nossa família, né? Depois que casa. Então, a gente já não tem mais tempo de dar tanta atenção, por exemplo, para uma amiga, como a gente tem quando a gente é solteira, não é? Tudo muda, né? Tudo muda. Aham. Sabe o que eu achei muito legal que você disse que a gente não pode só pensar em casar para ser feliz, né? A gente tem que Sim, deixar tudo no eixo antes de casar, porque a gente tem que sim. casar bem para fazer o outro feliz, né? Sim, isso que é amar a pessoa, né, Carol? Quando a É. gente casa, você não casa para ser feliz. Isso é uma mentira, né? Você casa para fazer o outro O feliz. outro. E aí um pensando, os dois pensando assim, os dois serão muito felizes, Sim, né? aham, Que exatamente. legal. Então valeu a pena esperar. Valeu, nossa, não, valeu muito a pena. Eu penso assim, eu tava falando isso pro Wesley. O dia que a gente tiver filhos, eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Sabe, eu quero, sei lá, pedir capacidade para Deus para poder explicar para eles isso da melhor maneira, porque vale a pena esperar. Vale a A pena. gente se livra de muitas frustrações que a gente tem por não esperar, de É decepções. verdade. E sem contar que esse tempo de espera foi um tempo muito precioso para mim no meu relacionamento com Deus, sabe? Foram experiências que eu nunca tinha vivido. Então foi muito especial É um tempo de investir no nosso relacionamento com Deus, né? De com Deus. crescimento. Eu É, acho que exato. para nós aqui que convivíamos com a Thaisa, foi assim, notável a diferença da Thaisa de antes e depois, né? Tipo, de repente você deu um up na sua vida. Hoje, quando eu olho para a Thaisa, eu vejo uma mulher, assim, Amém. pronta para cuidar de casa, para cuidar do ministério, para cuidar do casamento. Eu vejo uma pastora, eu vejo uma mulher incrível. Amém. Glória a Deus, Carol. Eu acho que naquele tempo você semeava nisso, né? Sim. Aham. A Thaís de hoje foi construída nesse tempo de preparo, de Exatamente. espera. Que lindo. Exatamente. Ó, eu tenho algumas perguntas para fazer para você que foram feitas lá no Instagram da Célula, que eu abri uma caixinha de perguntas e as meninas fizeram algumas perguntinhas. Vamos lá. Tá. A primeira é: como lidar com a ansiedade enquanto estamos esperando em Deus? E como saber se vai dar certo esperar? Bom, a ansiedade, ela é algo que é normal, né? Em qualquer área das nossas vidas, quando a gente quer muito uma coisa. Então, assim, como lidar com a ansiedade? A palavra fala que a gente deve lançar a nossa ansiedade nos pés do Senhor, né? Então, a gente
deve depositar nossa ansiedade, conversar mesmo com Deus como nosso amigo, sabe? Olha, Senhor, eu tô ansiosa. É uma coisa que eu não consigo controlar, mas eu não quero me sentir assim. E explicar para Deus, e Deus tira, sabe? Deus cuida da gente, Deus tira essa ansiedade. Quando a gente tá ansiosa, a gente tá falando para Deus que a gente não confia que Ele tá no controle de todas as coisas. A nossa ansiedade é um sinal de falta de fé, de que a gente não acredita que Deus vai agir naquela área da nossa vida e que a gente não confia que Ele tem o melhor para nós. É muito triste isso. Então a gente tem que orar, pedir para Deus tirar e pedir fé, sabe? Pedir fé, ouvir testemunhos a respeito disso. Porque se Deus fez na minha vida, eu não sou melhor do que ninguém. Deus pode fazer na vida de cada uma que tá Amém. assistindo a gente, que tá esperando em Deus, sabe? A gente só precisa ter fé. Eu tô lendo o livro de Mateus e várias vezes que Jesus fazia um milagre, Jesus falava que seja feita conforme você crê. Então, os milagres muitas vezes estavam condicionados à fé das pessoas. Então, pedir para Deus fé e pedir para Deus tirar essa ansiedade. Em Mateus, no livro de Mateus, fala assim: ó, observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer na sua vida? Então, a gente Uau. não tem motivo para a gente ficar ansiosos, porque eu ficar ansiosa não vai fazer eu conseguir um namorado, um marido daqui uma hora. Não vai, porque é Deus, o tempo é de Deus. Então, assim, investir no relacionamento com Deus, pedir para Deus tirar a ansiedade e investir tempo em outras pessoas, discipular alguém. Quando a gente se envolve com as outras pessoas, a gente começa a perceber que as outras pessoas têm mais problemas muito maiores do que o nosso casamento, É sabe? verdade. Eu me lembro de discipular as meninas e lidar assim com problemas de verdade, sabe? Com coisas tristes de verdade. Então, quando a gente se abre para outras pessoas, para ouvir as outras pessoas, a gente vê que o nosso problema não é nada. Eu me lembro que eu ia na sopa e eu ficava tão impactada, sabe? E aí você vai comparando os seus problemas, você fala, nossa, eu sou muito feliz. O Senhor cuida de mim em tudo, por que que Ele não vai cuidar de mim nessa área da vida? Então, assim, e ir se preparando. Igual eu falei, então é você orar, confiar em Deus, investir o seu tempo em outras pessoas e na obra do Senhor e se preparar para casar. Porque casar, igual a gente conversou antes, não é só você ir lá fazer uma festa e casar. Junto com um casamento vem uma carga de responsabilidades que muitas vezes a gente pode não estar preparada. Então, às vezes, eu queria um marido em 2017, se eu conhecesse o Wesley, não ia dar certo, porque eu não estava pronta para tudo aquilo. Então, eu precisei desse tempo para que eu mudasse, para que Deus me transformasse e aí eu tivesse pronta para um casamento, porque a gente tem muitas responsabilidades, a não ser que você case com uma pessoa que tem muito dinheiro, que você vai ter muitos empregados e tal, mas mesmo assim você vai ter que saber dar ordem, você vai ter que saber administrar. Então, são São outros muitas. desafios, né? Exatamente. Eu me lembro que nesse tempo de espera, um dia minha mãe estava cozinhando de domingo, fazendo alguma coisa na cozinha, e aí eu tava, sei lá, fazendo outra coisa lá pra dentro. E aí ela foi lá me chamar porque Deus tinha falado pra ela que eu tinha que começar a aprender, entendeu? Que legal! E aí ela foi lá e ela me deu o recado, ó, você tem que começar a aprender porque tá chegando o tempo. Deus falou para ela. Então é isso que a gente tem que fazer. Ir se preparando. A mulher virtuosa lá de Provérbios 31 tem inúmeras qualidades que às vezes eu olho para ela e falo, gente, é impossível. Então, enquanto você espera, lê esse texto, decore esse texto. Oh, meu Deus, aquela mulher dá uma canseira na gente só de ler. Só de ler cansa.
e vai se preparando para se tornar aquela mulher e confiar que Deus tem um tempo preparado para todas as coisas. Amém. É o que diz a palavra, né? Acho Amém. que É é isso isso. mesmo. É isso. Ó, eu vou para a próxima. Tá. Quando a pessoa certa aparecer na minha vida, como vou saber que ele é o homem que Deus tem para mim? Tenho medo de errar. Como Eu, você soube que era Wesley? eu tinha muito medo também, Carol. Muito medo, porque eu falava assim, e se for coincidência, né? Então, assim, o que eu fui fazendo? Conforme eu ia conhecendo Wesley, eu ia riscando as características e elas iam aparecendo. Aí eu me lembro que a Maria Lúcia, acho que daí foi na segunda vez que ela veio, eu não me lembro bem. Ela falou assim pra mim, que o meu marido, ele ia me amar desde o primeiro momento que ele me visse. Aí eu fiz todas as confirmações lá, fiz todos os requisitos e tal. E eu ia, cada vez que eu conhecia alguma coisa do Wesley, eu ia ticando, sabe? Como um checklist mesmo. Ah, ele gosta da amora, ele gosta de comer, sabe? Que eram requisitos que eu tinha colocado. E aí eu deixei uma confirmação no final, que ninguém, absolutamente ninguém sabia. Só eu e Deus. E aí, que era isso daí. O meu marido ia me amar desde o momento que ele me visse. Era a confirmação que tinha que ter. Eu não sabia como que eu ia saber, sabe? Aí, quando o Wesley me pediu em namoro, no dia 1º de abril, tá vendo? Dia 1º de abril não é dia da mentira. Dia da verdade. É dia da verdade, porque o Wesley me pediu em namoro dia 1º de abril de 2018. Aí, no dia que ele me pediu em namoro, ele me pediu em namoro e aí ele falou que ele tinha se apaixonado por mim desde o primeiro momento que ele me viu. Sabe? Ai, Que que ele me lindo. conheceu. Aí eu falei, é esse, gente. Eu não tenho dúvida, porque ninguém sabia. E é uma Sabe? coisa difícil, né? É uma coisa impossível, né? Tipo assim, aos É. olhos humanos, de uma pessoa falar exatamente o que uma outra pessoa falou. Sim. E aí, daquele dia, eu tive, assim, certeza. Então, assim, para você ter certeza, coloque um requisito que só você e Deus saiba. Algo bem específico. Uhum. Que aí você vai ter certeza, mas também as situações vão se confirmando, né, Carol? Você vai ter paz no teu relacionamento, você vai ter sonhos de construir alguma coisa com aquela pessoa, né? Então eu acredito que isso é importante, né? Você ir vendo isso. Se você ficar com uma pessoa que você só briga todos os dias, que tem discussão, com certeza isso não é de Deus. Ou, por exemplo, tem coisas que ninguém precisa falar, porque a Bíblia já fala. Se a pessoa for ímpia, não for crente, é óbvio que ela não é do Senhor. Ah, mas ela pode se Sim. converter. Pode, mas aí quando ela se converter, então você pensa num relacionamento. Porque isso, o julgo desigual já é uma coisa Tá na Bíblia, que tá na né? Bíblia, né? Não precisa descer um anjo falando pra gente, né? É. Confirmando isso. Já foi revelado na palavra, né? Exatamente, é algo que já tá Inclusive, eu acho que é o revelado. único requisito que a palavra dá sobre relacionamento, né? Que não deixe. É, em julgo desigual. Então, assim, e a gente vê também, eu gosto muito daquele texto de Isaac, que quando ele encontra Rebeca, né? Ele estava orando. Quando ela chega, ele estava orando. O servo, antes de ir lá e falar com ela, ele fez o que ele orou. Então, assim, dessa forma, orando, entregando e confiando em Deus, a gente não vai ser enganado, né? Deus não vai deixar a gente ser enganado. A gente não vai se decepcionar, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai saber quando é a pessoa certa. Não dá pra explicar como, mas vai saber, né? É. Uhum. Eu também tive muito medo disso antes de eu me casar, mas eu sabia que era o Renan, um pouco mais lá na frente, porque eu namorei muito tempo, né? Comecei a Uhum. namorar muito nova, mas lá na frente eu sabia que era ele, não Quero sabia ele. por quê, mas sabia que era ele. Aham. Então vamos para a última pergunta. Eu devo me guardar enquanto estou esperando em Deus ou posso me envolver com outras pessoas? Não, você deve se guardar.
Não Pode pode. pegar geral? Não, não pode pegar geral. Você precisa se guardar. Porque, pensa só, se no retiro eu tivesse com alguém, a Laís nunca ia ter me apresentado Wesley, É né? verdade. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade. E outra, o namoro, ele serve para casar, não é? Se não for para casar, para que você vai namorar uma pessoa? Tá só perdendo tempo, Tá só né? perdendo tempo, criando expectativa Se e machucando. se machucando, machucando outras pessoas. Então, assim, o que a gente tem que fazer é esperar mesmo. Esperar no Senhor. E nada de dar uma escapadinha. Nada de escapadinha, gente. Vai que hora que o escolhido chega, você tá com o não escolhido, né? Aí já era, né? A gente tem que tomar Aí o muito cuidado com a escolhido vai embora. carência. Porque é um tempo assim de carência, né? Então, às vezes, a gente quer se conformar com qualquer coisa. Então, foi o que eu disse no começo: tirar um requisito daqui, um dali, tipo, para fazer a pessoa se encaixar. Então, assim, foi o que eu disse no começo, né? A gente não tem que dar um jeitinho, quem vai fazer é Deus. Então, a gente tem que esperar, a gente tem que se guardar, que o milagre vai acontecer no tempo de Deus, né, Carol? É verdade, tem que deixar Deus fazer, né? Porque Deus faz perfeito. A gente, do nosso jeito, não vai dar bom. Não vai dar Agora, se bom. deixar Deus fazer, o resultado final é muito feliz, né? E vale muito a pena. Vale, com certeza, vale muito a pena. A minha mãe falou ali, eu vi num comentário que ela falou chorar de madrugada para Deus. O meu padrasto, o Mandarine, ele me zoa direto por causa disso, porque ele fala que eu acordava todos os vizinhos, que eu colocava música, sabe? De madrugada para orar. E eu orava no banheiro. Não me pergunte por quê, eu saía do quarto e orava no banheiro. Aí eu colocava a música e ele me zoou. Aí minha mãe zoou, né? Porque eu acordava todos os vizinhos, ficava lá orando. Deus julga a minha causa, Deus julga a minha causa. Até que Deus julgou, né? Glória a Deus por isso. E valeu a pena, né? Ah, com certeza, né? A gente vive o melhor por A esperar. gente É verdade. Eu costumo falar para as meninas que o casamento é a escolha mais importante da nossa vida depois de Jesus. Ah, Então, tipo, a sim. gente escolheu Jesus, é a escolha mais importante da vida, mas depois dessa, eu creio que o casamento é a segunda mais importante. Porque as Uhum. outras coisas na nossa vida a gente pode ir mudando. Nós estamos em constante mudança, né? Tipo, eu faço uma faculdade, depois eu posso fazer outra. Eu tô num trabalho, depois eu posso ir para outro. Eu compro uma casa, eu posso vender e comprar outra. Eu mudo de cidade. Uhum. Agora, o casamento é para É sempre. É pra até que sempre. Jesus nos recolha, né? Sim, sim. Então, É, é muito importante escolher certo, né? Ah, com certeza. É a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Que vai ser teu companheiro nos dias bons, nos dias ruins, é o homem que vai te fazer ficar mais perto do Senhor, né? É a mulher que vai cuidar de você, que vai te instruir e É, vice-versa, né? é verdade. A gente já sabe por isso daí, né? Se a pessoa te leva para mais perto de Deus, já tem algo favorável, né? Para ser a pessoa certa. Agora, se a pessoa é aquela pessoa que de domingo à noite quer sair no horário do culto, ou que não quer se comprometer com a célula, com a igreja, já não serve, porque, por exemplo, depois vai ficar cada um para um canto depois que casar, por exemplo, ou você vai parar de servir ao Senhor. Não dá, né? Eu acho que essa é uma Não coisa dá. que não dá para abrir exceção. Não dá. É o principal, eu acho que é o primeiro requisito, é É, que o nosso marido seja servo do Senhor, senão não tem jeito de dar certo. não, é o requisito mais importante. Mais E alguém importante. pode falar assim, ah, eu conheço fulano e deu certo, mas eu vou responder assim, tipo, você vai me mostrar um caso, eu te mostro 1000 que deu errado. Exatamente. Não é? É muito É, difícil. as chances são muito difíceis. E depois que você casar, se você casar errado, você vai ter que ficar casada. A não ser Vai. que aconteça alguma coisa, mas em via de regra você vai ter que ficar casada, mesmo que aquela pessoa não queira te acompanhar no culto de domingo à noite. E você vai ter que se conformar com isso, porque você já conhecia a pessoa assim. Então você não vai Você vai ter que poder. orar e caminhar
um percurso difícil até que essa pessoa de fato conheça Jesus e mude de vida, né? É uma luta que Exatamente. para as solteiras não é necessário. Para as casadas, insista, lute pelo seu casamento, ore pelo seu Sim, casamento. com certeza. Deus vai transformar o marido, né? Deus vai fazer um Sim, milagre. com certeza. Mas para as solteiras não vale a pena casar Não, errado. não, é só esperar, né, Carol? Esperar. Ninguém Esperar. se dá mal por esperar, né? Porque você já vai se casar com a pessoa certa, que tem os. Oi? Carol? Oi, voltou. Ah, voltou. Você tinha travado aqui pra mim? Era eu que estava travada, né? Acho que era. Agora voltou, ficou tudo certo, eu tô ouvindo normal. Também tô. Ah, mas é isso, que bênção que foi. Thaís, o teu Verdade. testemunho é lindo. Sempre que eu ouço, me edifica muito, assim. É uma Amém. prova de que vale a pena esperar, de que vale a pena se comprometer com o Senhor, tomar posições de mudança de vida de fato, né? Quando a Sim. gente se posiciona, o Senhor compensa a gente, o Senhor muda a nossa vida, o Senhor transforma e o resultado é sempre muito satisfatório, né? Sim, com certeza. Tipo, a minha vida foi transformada para que eu pudesse viver, né, o sonho que eu tinha, né? Na verdade, eu creio que foi Deus assim que colocou o sonho também no meu coração, né? Então, vale a É pena esperar. Para verdade. as meninas que estão solteiras, o conselho que eu tenho é: ore, invista no seu relacionamento com o Senhor. É, invista na vida de outras pessoas, aprenda, se dedique. E assim, eu separei uns versículos aqui, Carol, que eu queria deixar se as meninas quiserem depois anotar, que são versículos que assim que eu usei no meu casamento, porque hoje eu vivo uma vida de gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida, sabe? O Uhum. primeiro texto está em Isaías 49:23 e fala assim: aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Amém. Em Isaías 55:8 e 9 diz: os caminhos do Senhor são mais altos que os seus, e os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus pensamentos. Em Que Efésios lindo. 3:20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, mediante o seu poder que opera em nós. E para Amém. encerrar, em Romanos 12 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu acho isso sensacional. Você Uhum. experimenta e você comprova que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. E Amém? de fato é isso, né? Você experimentou e E comprovou que comprovou, deu certo. exatamente. Sim, glória a Deus, né? Como Glória a disse Deus. Jó, né? Não só de ouvir falar, hoje eu vivo a graça de Deus, né, na minha vida, em relação à minha vida conjugal, né? Ao meu casamento. E assim, Uhum. glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu acho que o nosso casamento tem que ser um pouquinho do que a gente vai viver na eternidade. O nosso casamento tem que ser um lugar de paz, de segurança. Às vezes eu tenho um dia difícil assim no trabalho, aí eu chego em casa e falo, amor, nossa casa é minha ilha. É um lugar É, seguro, onde eu sei que eu vou encontrar paz, tranquilidade e amor, né? E é para sim. isso eu acho que Deus une a gente, né? Une propósitos, une a gente para propagar o evangelho. Uhum. Tanto igual você falou, quando Deus uniu você e o Wesley, ele estava unindo propósitos, né, para algo maior. Sim, sim. Nós cremos Daí, nisso. daí a importância da gente escolher certo, né? Sim, com certeza. A gente vai estar cumprindo um propósito de Deus e sendo privadas de decepções, né, de tristeza, de sofrimento. Então a gente não erra em obedecer a Deus.
Nunca, né? Sempre Porque vale a pena. sempre vale a pena, porque na verdade ele sempre está um passo à nossa frente, ele enxerga tudo na nossa frente e ele está, na verdade, nos poupando, né? É tipo uma mãe que quer proteger o filho. Não faça isso. Não é porque ela é ruim, é porque ela quer proteger de algo que ela tá vendo que pode acontecer que talvez a gente não esteja vendo. É verdade. Então, é isso que Deus faz conosco, né? Amém. Amém. Meninas, é isso. Esperem sem esperar. Esperem trabalhando para a obra do Senhor. Esperem lendo a Bíblia. Esperem orando, jejuando. Esperem cuidando de outras pessoas, se dedicando às coisas do Senhor. Que mais que você falou? É isso, eu Investindo em acho. você. Investindo em você, cuidando da sua saúde, fazendo exercício, se alimentando bem, cuidando. Porque às vezes depois da gente casa, a gente não tem tanto tempo assim para cuidar da gente, né? Não. Sigam essa listinha da Thaisa que vai dar certo. E façam a lista dos requisitos. Ela é essencial. A lista dos requisitos é essencial. Se vocês ainda não fizeram, orem, peçam direção para Deus e façam ainda hoje. É Coloquem lá verdade. todas as características importantes, né? Desde físicas a Sim, espirituais e também questões de convivência, igual a Thaisa mencionou a Mora. sim. Eu já Para mim pensou seria muito fazer? importante. Porque já pensou se ele fala pra eu deixar, amora? Não ia dar Deus me certo. livre, já largo, Então. já risca da listinha ele. São coisas que são importantes, né? Então, cada uma tem que refletir nas coisas que são importantes para si, né, mesmo, e fazer a listinha e orar. E orar, que Deus vai preparar a pessoa certa para você. Vale a pena. A gente Sim, nunca erra em obedecer o Senhor, né? nunca erre em obedecer. Amém. Thaís, você pode orar por nós? Eu acho que a gente só tem aí mais 2, 3 minutinhos, né? Você ora por Posso. nós. Ore sim. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse período. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez. A minha oração essa noite é para que o Senhor ministre no coração de cada uma das meninas que estão esperando no Senhor, para que o Senhor acalme, tire a ansiedade do coração de cada uma delas, Pai, e para que o Senhor ministre o seu amor no coração de cada uma delas. Minha oração é para que elas se sintam amadas pelo Senhor e que o seu amor é suficiente para todas nós, Pai. A minha oração é para que o Senhor encha elas de sabedoria, de discernimento, que a escolha delas seja feita, sejam feitas pautadas na tua palavra, Pai, pautadas naquilo que o Senhor tem estabelecido para a vida de cada uma. Eu peço para que o Senhor esteja ao lado de cada uma enquanto elas esperam e para que cada uma delas possam se voltar para o Senhor e pedir uma orientação e se dedicar ao Senhor, à tua obra, à tua palavra, Pai, enquanto elas esperam em Ti. Que o Senhor possa ser o melhor amigo de cada uma delas e fazer, Senhor, um milagre na vida de cada uma, assim como o Senhor fez na minha vida. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu fiquei muito Bênção. feliz com o convite, Carol. Muito obrigada, obrigada pelas meninas. Eu gosto muito de compartilhar o meu testemunho, porque foi Deus que fez e a gente tem que falar das coisas Amém. que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, eu queria Amém. agradecer você. Vocês são muito especiais para mim e eu sinto muita falta de vocês. Ai, a gente também sente muita falta de você e a gente tem muito orgulho de ver a mulher que você se tornou. Você é uma Amém. bênção, é um prazer ter Sim. você aqui na nossa célula. E assim, você é Amém. de casa, você é da nossa casa, né? E nós É. amamos você, que Deus te abençoe e continue te usando, que você seja como Amém. uma flecha e que você alcance tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida, tudo aquilo Amém. que Ele te Amém. designou. Muito Amém. obrigada, viu? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe vocês, meninas. Um Amém. beijo, que vocês tenham um resto de semana abençoado. E essa palavra edificou muito a minha vida, tenho certeza que edificou muito a vida de vocês também. Tá, um Amém. beijo. Um Muito beijo. obrigada, viu? Um Tchau, beijo. Fique com tchau. Deus. Tchau. Amém. Tchau, meninas. Deixa eu cancelar aqui que eu não tô achando.